Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Obrigado, uma boa noite para todos. Que o amor único de Deus possa nos inspirar nessa noite de hoje e que possamos transformar em ações um pouco que a gente vai passar desse estudo de hoje. O livro Boa Nova foi um livro escrito por Humberto de Campos, já no mundo espiritual, e psicografado por Chico Xavier. É um livro muito importante porque traz para nós a palavra da Boa Nova, que significa, na verdade, o Evangelho, a boa notícia, o que estava por vir, um mundo melhor, e as lições de amor que o Mestre Jesus nos traz. Dentro desse contexto, a gente vai fazer uma breve interpretação e a gente procura deixar claro que o livro é muito mais empolgante do que a gente tentar trazer para cá em tão pouco tempo uma experiência tão boa para o nosso dia a dia. Eu recomendo que leiam esse livro. Então, Humberto de Campos deixa claro que escolas inúmeras se multiplicam em torno da face da terra após a chegada do Evangelho, após a chegada da Boa Nova. Essa Boa Nova também trazia para nós o entendimento de que, da mesma forma que Humberto de Campos percebia que já havia experimentado o bom ânimo para enfrentar os obstáculos, conforme vimos na página de hoje, ele também trazia para nós a necessidade de que, nas nossas últimas encarnações, fomos espíritos esclarecidos, espíritos informados, espíritos catequizados, espíritos que foram recebendo as informações e que em todas as religiões católicas, evangélicas, nós conseguimos essa informação. Porém, somente através da Boa Nova vinda por Jesus, após se revelar o véu da desencarnação, da comunicabilidade com os espíritos, das múltiplas existências e dos múltiplos mundos, é que nós conseguimos entender que agora precisamos de ser espíritos evangelizados. E o objetivo do estudo da Boa Nova é exatamente nos evangelizarmos, transformarmos esses seres materialistas que nós somos em seres espiritualizados. E a Boa Nova procura nos trazer essa informação. Então, a exemplo de Humberto de Campos, tentemos ser mais espiritualizados, mais evangelizados, e não só espíritos esclarecidos e bem informados. No capítulo 1, é chegado um momento em que ocorre, conforme Jesus bem coloca, uma nova era. O imperador romano Augusto, ele traz para dentro de toda Roma um momento de paz, não era mais um momento de guerra. A estrutura do planeta Terra mudava para receber Jesus em um planeta de quinta categoria, como nós sabemos, e ainda um mundo de provas e expiações. É exatamente nesse contexto que a gente vê esse imperador Augusto trazendo para perto de si elites do conhecimento da arquitetura, da história, da geografia, da poesia, enfim, na forma de mecenas, ele pôde trazer várias estruturas intelectuais para propiciar, sem saber, aquela época a chegada do Mestre. E Jesus coloca que era a festa de noivado, no qual o planeta Terra tinha assim chegando para dentro de si o legado do Evangelho, que é um manual do amor, um manual da coragem e da verdadeira alegria, pois sabemos que aqui neste planeta ainda não é possível, nenhuma felicidade é permanente e nenhuma tristeza também. Tudo é perene. E assim a gente chega no segundo capítulo, quando a gente vê ainda Jesus menino, as duas irmãs Isabel e Maria, comentando acerca dos acontecimentos que ocorreram antes do nascimento dos dois primos. A atmosfera do planeta, como eu falei, mudava. E assim elas puderam perceber também que as crianças, desde tênue idade, já tinham um comportamento totalmente diferenciado. Atendiam aos viajantes e conversavam com os viajantes como se fossem gente grande, e sempre orientando, sempre instruindo, sempre deixando claro a comunhão que eles tinham com Deus.
E assim João e Jesus muitas vezes foram flagrados por suas mães, e era um encontro da verdade, que era João Batista, e do amor, que era Jesus. E Humberto de Campos traz para nós essa cena de Jesus menino, conversando com João Batista menino, mostrando o mundo afora para João Batista, como se estivesse lhe dando orientações, como se estivesse lhe dando informações para que pudessem depois, ao fim da jornada, se reencontrarem. E nessa mesma época é citado que Jesus comenta ainda com Isabel. Isabel pergunta: Jesus, vem conosco? E Jesus fala: não, João irá primeiro. Então ele já começava a profetizar que primeiro João passaria, para que depois ele passasse. E Jesus ainda comenta que dos filhos de mulher, João foi o trabalhador da primeira hora. Foi ele o melhor de nós, dos nascidos de mulher, porque percebeu a mensagem e ele conseguiu incorporar todo o entendimento dessa mensagem. Nós, infelizmente, não somos os trabalhadores da primeira hora, e é por isso que a gente habita hoje um planeta de provas e expiações. Todos caminhando para a angelitude, mas cada um dentro de seu tempo, e entendendo que todos receberam o chamado. Alguns, como João Batista, atenderam de pronto, nós nem tanto. No capítulo 3, Jesus, já chegando aos seus 30 anos, após passar um longo período de jejum e penitência no deserto, fato esse que era comum entre todos os nazarenos. A gente não pode esquecer que Jesus foi criado pelos judeus como um nazareno, e era comum esse tipo de atividade. Não que precisemos de jejuar para conhecer Deus, não que precisemos de nos penitenciar para conhecer Deus. Isso não pode ser interpretado de maneira equivocada. Mas passado esse período de penitência, Jesus encontra com Batista pregando, e Batista na mesma hora pede que seus discípulos acompanhassem a Jesus, porque ele era o verdadeiro Messias e ele traria a paz para todos aqueles que o seguissem. Assim, em Cafarnaum, se dirige com tranquilidade a um grupo de pescadores e, como se os conhecesse há muito tempo, sabemos que conhecia, mas na intimidade de cada um, ele se aproxima de André e Simão Pedro e lhes convida para seguirem junto com ele. Ao longo do caminho conhecem Levi, que mais tarde vai ser batizado de Mateus, e também consegue trazê-lo para junto do grupo. E nessa mesma tarde Jesus faz a primeira pregação e o primeiro momento do ágape. O ágape, para aqueles que não sabem, é o momento em que as pessoas se reuniam e dividiam a alimentação e a bebida depois de uma longa jornada. Então é uma instituição conhecida antes de Jesus e que Jesus também respeitava os costumes. No capítulo 4, Jesus conhece a família de Zebedeu. Era uma família interessante e Jesus convida seus 2 filhos, Tiago e João, para que seguissem a Jesus, porque eles já seguiam as pregações de Batista. E é interessante o entendimento que Zebedeu, preocupado porque já tinha uma idade avançada, chegou para Jesus e comentou: Mestre, se meus filhos podem te seguir, e eu, que já sou velho, já passei da minha melhor idade, não posso acompanhar nessa jornada. E aí Jesus traz um Deus carinhoso e amigo, e demonstra que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, deixando claro que a jornada começa agora. Ela não vai começar nem amanhã, nem depois de amanhã. Não existe um momento ótimo para a jornada. A jornada começa todo dia, toda hora em nossos corações. E não tem idade para esse começo. Jesus, conhecendo seus discípulos, orientava que nunca tomassem o caminho largo por onde anda toda a gente. Costumava pedir que andassem pela porta estreita, levada geralmente às dificuldades. As portas largas e os caminhos fáceis nem sempre são o melhor caminho. Então, muitas vezes a gente está aqui na Terra e a gente tenta entender por que é um mundo tão violento, por que é um mundo tão injusto, por que é um mundo com tantas dificuldades. E a gente percebe que Jesus deixava claro que isso faz parte do nosso aprendizado, porque estamos herdando exatamente de nós o nosso comportamento, de eras passadas, de gerações passadas.
E dentro desse contexto, ele ainda deixa claro que muitas vezes, quando a gente entra numa casa e a gente prega o Evangelho e não é bem recebido, a gente não deve guardar nem o pó que existe naquela casa. Qual é a interpretação disto? É que a gente não deve guardar mágoa, a gente não deve guardar nenhum sentimento de negatividade quando nós tentamos levar algum tipo de palavra de consolo, de afeto ou de carinho e não somos bem recebidos. Porque nós, em outras épocas também, já não recebemos bem outras pessoas. Como podemos julgar estas que não nos recebem bem agora? Então faz parte do processo, faz parte da nossa evolução. E ainda continuando, Jesus, quando comentava sobre a fidelidade a Deus, ele deixava bem claro que quando ainda não conhecíamos Deus, ele já nos amava. Portanto, sejamos fiéis a Deus, mas principalmente devemos lembrar dessa fidelidade nas horas de dificuldade. O que nós materialistas fazemos? Nas horas de dificuldade a gente entra em desespero, a gente entra em pânico, a gente entra em total abandono e esquece de se sintonizar ao nosso guia espiritual, ao plano superior. E dentro desse entendimento de que precisamos de sintonizar exatamente nas horas de tormento com Deus, é que precisamos de lembrar que quando a gente lê a Bíblia e a gente vê o Velho Testamento, a gente vê Daniel na cova dos leões, ele ainda não conhecia a reencarnação, não conhecia a pluralidade dos mundos, não conhecia a comunicabilidade com os espíritos, mas cria em Deus de uma forma profunda. Quando a gente vê os outros que a gente tem na Bíblia, Davi, por exemplo, fazendo o Salmo 23, ele não conhecia o que a gente conhece, mas amavam a Deus. Então a gente precisa de lembrar desses grandes passagens que temos na Bíblia para incorporarmos no nosso dia o amor a Deus, porque a gente ainda não sabe amar a Deus. A gente ama um filho, daria a vida por esse filho, mas a gente não consegue doar o nosso comportamento, o nosso pensamento e a nossa vida pelo nosso Pai maior, que é Deus. A gente precisa de aprender a amar ainda. E aí a gente lembra também que muitas vezes a gente se depara na Bíblia com a palavra diabo ou endemoniado, e na verdade essa tradução do hebraico para a nossa língua significa os inimigos da luz, os adversários da boa nova, os que não gostavam que se propagasse a notícia do Evangelho. Então, quando a gente vê os fenômenos de desobsessão, quando a gente vê os fenômenos de se conseguir remover o diabo que acompanhava determinadas vítimas, na verdade, no entendimento hebraico, seriam os obstáculos que são feitos à passagem da Boa Nova. Na luta contra o mal, a gente encontra um apóstolo, Tadeu, extremamente entristecido, porque ele havia tentado fazer um fenômeno de desobsessão, tentando assim, sozinho, conseguir libertar uma alma doentia que ele tentara atender, e ele não consegue. Mas quando Jesus faz a leitura perispiritual dele, ele percebe que Tadeu, ao invés de fazer um ato de caridade, um ato de amor, ele havia julgado primeiro a pessoa a qual ele estava atendendo. Então Jesus comenta com todo, que serve para todos nós: capacita-te primeiro para depois servir ao próximo. Então, ele nos lembra que precisamos de nos capacitar, precisamos de ter entendimento para podermos servir ao próximo. Muitas vezes, na tentativa de servir, vamos nos frustrar e frustrar ao próximo se não tivermos esse entendimento. No capítulo 8, a gente encontra com Bartolomeu. Bartolomeu era um apóstolo extremamente depressivo. Ele chegava em casa, seu pai, sua mãe e seus irmãos não permitiam que ele se alimentasse. Chegavam a comentar com ele: você não ficou atrás do Nazareno o dia inteiro? Como pode querer se alimentar conosco? Você não trabalhou, você não produziu? Pede para o Nazareno te alimentar. E ele não entendia por que tanta agressividade para com ele, tanta injustiça, porque ele tentava equilibrar os dois pontos. E aí Jesus, percebendo isso no apóstolo, chega para ele e faz duas explanações. A primeira, explicando que a boa nova chegará ao coração de todos nós e que ela não exige
mas transforma cada um de nós, seja através do amor, seja através da dor, seja através do conhecimento que é passado. E ele lembra ainda que para que sejamos pregadores do Evangelho, para que possamos comentar a Boa Nova, seria preciso uma constante alegria no servir, uma coragem para enfrentar os momentos difíceis e uma esperança maior durante a iluminação para servirmos assim com bom ânimo. Então, quando a gente vê na Bíblia citar tenha bom ânimo, vem exatamente desse momento de Bartolomeu, que entristecido, já querendo desistir da luta, Jesus chega para ele e fala: Bartolomeu, tenha bom ânimo. É daí que a gente começa a encaixar no contexto, através desse livro maravilhoso, certas coisas que sempre soubemos, mas não sabíamos em qual contexto se encaixava. Então, eu acho que essa é a beleza desse livro. Simão o Zelote, assim era chamado, porque Simão Pedro era o mais velho de todos os apóstolos. Ele procura Jesus e comenta que, por ter também uma idade avançada, o mestre explica para ele que esses anos contados na terra seriam de muita pouca importância. E aí ele coloca para Simão Pedro que não nos detenhamos na idade, mas sim entendermos que somos filhos de Deus, espíritos imortais, numa jornada quase ao infinito, em busca da lei do progresso e da nossa evolução. E o perdão que Jesus promove em Nazaré é muito interessante, porque ele, sendo filho de Nazaré, já durante a sua jornada, retorna para Nazaré, e lá chegando, ele é expulso da cidade, ele é quase atacado, e ele é extremamente vaiado pela população, palavras de baixo calão são proferidas contra ele. Filipe, o mais jovem deles, ainda fica muito aborrecido e comenta com o mestre que seria um absurdo, que eles não poderiam tratar o mestre assim. E Jesus, na sua humildade suprema, explica que seria muita vaidade exigir que todos fizessem elevado conceito sobre eles. E aí ele coloca que o perdão não exclui a necessidade de vigilância. Por quê? Porque mesmo saindo da cidade, eles continuavam sendo perseguidos. Então Jesus os perdoou, mas deixou claro que precisamos de ter vigilância. Precisamos de ter vigilância para com os outros e para conosco. Conosco por causa do pensamento de Filipe, que guardou mágoa deles. E com os outros porque eles guardaram mágoa e poderiam querer se vingar depois. E é nesse momento que Pedro chega e pergunta: mestre, quantas vezes devemos perdoar? E aí vem a máxima de Jesus, que devemos perdoar. E várias vezes, não é? E aí a gente lembra de Jesus no Calvário, ainda nos seus últimos momentos, ainda com dificuldade para respirar, fora espancado, torturado, humilhado, e de todas as formas sofreu as suas dificuldades físicas. E assim, ainda no Calvário, ele olha para o lado e percebe que tudo aquilo que ele fez, ele ainda pede para nos perdoar. Então, quando a gente lembra dos conselhos que ele deu para Pedro e repassa para nós essa exemplificação através dos seus atos, a gente consegue entender que realmente o perdão é a melhor forma de nos aproximarmos de Deus. E quando a gente guarda qualquer outro sentimento de mágoa, de culpa, de ressentimento, a gente está se afastando de Deus. A forma mais fácil de nos aproximarmos é amarmos aos nossos inimigos como nós amamos a nós mesmos e, acima de tudo, a Deus. No capítulo 11, Jesus se encontra nesse momento no Sermão do Monte. Ele faz o Sermão do Monte porque existiam muitas pessoas com deficiências físicas, mentais, quase 5.000 pessoas seguindo a Jesus. Então, não existiam montanhas na região de Jerusalém, mas existiam pequenos elevados, pequenos platôs. Um desses é o Monte Eremos, onde ele faz o Sermão das Bem-aventuranças. E lá chegando, ele percebe que Levi, também conhecido como Mateus, não permitia que as pessoas muito estrupiadas, as pessoas com deficiências físicas, os aleijados, ele não permitia que eles subissem ao platô. E é aí que Jesus deixa claro e fala para Levi o seguinte: que é necessário que abandonemos as nossas ilusões temporárias do mundo para nos elevarmos a Deus.
Ele queria dizer com isso que nós precisamos que as pessoas que venham para a casa espírita sejam exatamente as pessoas com deficiências físicas, mentais, morais, intelectuais, os desafortunados da sorte, os sofredores, aqueles que precisam de consolo, porque era estes que para ele pregava. Daí que vem o Sermão do Monte: bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que sentem a injustiça, bem-aventurados aqueles que precisam da misericórdia, porque existe um mundo melhor do que esse que nós habitamos. No capítulo 12, Jesus havia feito a sua primeira manifestação nas bodas de Canaã e é questionado sobre a presença do vinho, se não cooperaria para a gula, para a embriaguez. E é nesse momento que Jesus comenta para seus apóstolos que ele não tinha naquela época como falar sobre ectoplasmia, não tinha sobre aquela época sobre explicar que ele era Jesus 4,5 bilhões de anos antes da Terra já existir. Ele não tinha como explicar isso. Então ele explica para eles que havia feito a transformação pelo bem da amizade com os noivos, pelo bem da presença de um ambiente de alegria, mas não em momento nenhum levando em consideração os alcoólicos. Mas nós, materialistas, sempre ficamos com essas perguntas, né? Será que tinha álcool naquele vinho ou não? Mas no livro de Humberto de Campos deixa claro que a preocupação de Jesus era em pregar e deixar claro que ele fez as bodas de Canaã continuarem para que não houvesse tristeza no casamento, para que não houvesse uma vergonha pela parte dos noivos por ter acabado a bebida, e não para que houvesse a embriaguez, e não para que houvesse a gula ou qualquer tipo de exagero. No capítulo 13, Jesus recebe a mulher adúltera e proclama a tão conhecida frase de que aquele que tiver sem pecados que atire a primeira pedra. Mas eu acho que mais interessante nesse contexto é quando ele coloca que todos nós somos deuses. E quando ele coloca isso, na tradução fica um pouco esquisito, como se houvesse mais de um Deus, ou como se houvesse a possibilidade de termos vários de nós um dia se tornar Deus. Mas, na verdade, o que ele coloca é exatamente para que entendamos que temos uma fagulha divina dentro de nós. E nós não valorizamos essa fagulha divina, porque nós temos uma tendência para o mal. Mas quando a gente lembra que é filho de Deus e que a gente tem dentro de nós esta fagulha divina, que nós estamos aqui exatamente para sermos o sal da terra, exatamente para sermos a luz que ilumina a escuridão, aí a gente renova como um outro tipo de entidade, e não aquela materialista que nos tornamos. No capítulo 14, Tiago pergunta: sendo Deus tão misericordioso, por que ele pune seus filhos com defeitos e com moléstias? São perguntas que às vezes a gente nos faz. São perguntas naturais de se fazer. Aqueles que sofreram e que sofrem vão entender o que eu estou falando. E muitas vezes a gente se pergunta por que tantas moléstias, por que tanto sofrimento. Mas Jesus deixa claro para nós que nós estamos em um planeta de provas e expiações para melhorar, para progredir. É muito mais fácil a gente lembrar de um ente querido que está doente, de um ente querido que está passando por uma dificuldade, do que a gente lembrar de uma pessoa que está bem. Então a gente lembra daquele que sofre, a gente sente mais amor pelaquele filho que está doente do que pelaquele filho que está saudável. Infelizmente a gente não sabe aprender pelo amor, como eu falei, a gente está aprendendo a amar. E no posto de Betsaida, em Jerusalém, o mestre havia curado um paralítico e assim a gente consegue entender. Ele deixa bem claro: desejava ser curado, agora vá e não peques mais, para não te suceder coisa pior. Então a nós todos os dias é dada a possibilidade de pararmos de cometer os equívocos que fazemos com os nossos pensamentos contra nós mesmos e procurarmos levar esse pensamento benfazejo para o nosso dia a dia, para que a gente possa entender que quando a gente tem a intenção de ficar curado, a gente vai conseguir melhorar a nossa capacidade de cura, mas que o nosso pensamento também pode causar a doença, pode causar a nossa
negatividade, o nosso desequilíbrio elétrico, ele pode causar o nosso desequilíbrio magnético e assim propiciar a dificuldades como a obsessão, dificuldades como a depressão, dificuldades como a falta de vontade de superar os obstáculos. A lição que ele traz para Nicodemos é muito interessante. Nicodemos era um homem de muito estudo, importante na religião judaica, era um doutor das leis, e ele procura Jesus numa noite escura e pede uma audiência com Jesus. Lá Jesus explica que ele precisaria de nascer de novo para que pudesse aprimorar e se transformar em uma pessoa melhor. Claro que ele estava falando de reencarnação, mas nessa época não se conhecia a reencarnação. E aí ele pergunta, mas mestre, como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus explica que não era através dessa forma que estava se colocando. É por isso que a gente nasce e renasce, é por isso que a gente vai progredindo e passando por essas dificuldades. E aí Jesus deixa claro que mais tarde enviaria o Consolador prometido, que iria revelar o que ele estava falando para Nicodemos e muito mais. Nós espíritas acreditamos que o Consolador prometido seja o Pentateuco que Allan Kardec conseguiu compilar através das informações dos espíritos. E assim, Jesus coloca o amor acima da justiça do mundo e tendo ensinado que só o amor poderia cobrir a multidão de nossos pecados. Então, quando a gente volta até a Bíblia, no Velho Testamento, e percebe Caim matando Abel, se Caim não perdoar Abel e Abel não perdoar a Caim, e eles continuassem reencarnando até hoje, sem o amor não seria possível acabar com aquele crime tão falado no Velho Testamento. Então a gente precisa de aprender a perdoar as nossas dificuldades, a nos perdoar, a procurar sempre estar vigilante quanto a essa necessidade de não guardar um sentimento negativo. Falar de Joana de Cusa é muito interessante. A gente sabe que Joana de Cusa mais tarde vem a ser Joana de Ângeles. E Joana, ela era discípula já de Jesus, mas tinha um marido que era um marido extremamente corrupto, um marido extremamente ausente dentro de casa, uma pessoa dada à bebida, aos prazeres daquela época, ao tráfico de influência. Era um político influente na época. E ela perde toda aquela sua conquista, mas antes de perder, ela chega para Jesus e pergunta se deveria seguir a Jesus ou se deveria seguir a Cusa. E Jesus responde que ela deveria continuar a sua missão junto de Cusa. Por quê? Porque nós temos que tentar o equilíbrio entre esse nosso plano reencarnatório e a nossa evolução espiritual. Então não temos que ficar tanto dentro da casa espírita, nem tanto dentro do mundo material. Salvo os missionários, que são poucos, nós precisamos de buscar o equilíbrio. E o equilíbrio se encontra exatamente ao exemplo de Cusa, que Joana precisava de seguir para conseguir quitar suas dívidas com esse espírito que era seu esposo. E assim é bonito ver o final dessa história, que Joana, ela acaba sofrendo o martírio do fogo, porque ela não negou a Jesus e a doutrina cristã, e ela, ao ser incendiada, e o seu filho sendo incendiado ao lado, eles perguntam a ela, o seu mestre só te ensinou a morrer? E Joana responde que não, ele também me ensinou a te amar. Então ela, mesmo sendo queimada viva, ela ainda amava ao soldado que estava botando fogo em seu corpo. Jesus a recebe em seus braços, ela é retirada antes de sofrer qualquer forma de martírio, somente a parte física sofreu, a parte perispiritual e espirítica foi salva. No capítulo 16, Tomé, incrédulo da sua reaparição, da reaparição de Jesus, ele pede um sinal do céu e pede que toque as feridas de Jesus, e Jesus pergunta por que essa geração pede um sinal do céu. E a gente precisa de entender que no Evangelho, o sinal do céu, ele tem que partir de nossos exemplos, do nosso trabalho, de nossas ações, porque o sinal do céu está dentro de nós, é aquela fagulha divina que a gente ainda falou ainda há pouco. O problema é que ela está esquecida lá, pequenininha, a chama está bem fraquinha. A gente tem que estimular para que essa chama possa progredir, e assim nós perceberemos
o sinal do céu. Não precisamos do testemunho de Tomé. Isso era o homem antigo. Jesus, na Samaria, se aproxima numa mulher da fonte de Jacó e prega a respeito da água viva, a água que nos alimentaria, que era muito maior do que aquela água que aquela samaritana estava negando para ele. Os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus, eles não se davam bem. E os samaritanos, eles tinham a tendência de pregar sempre a discórdia, pregar sempre a falta de sintonia entre os seus vizinhos. Tanto que quando ele chega ao poço da água, a primeira atitude dela é de não fornecer a água para Jesus. Só que depois Jesus consegue conversar com ela, consegue fazer a sua aproximação e explica para ela sobre a água da vida. Mas qual é a mensagem que Jesus deixa para nós? É que por toda parte vamos encontrar samaritanos discutidores. E nós devemos nos concentrar na aprovação da nossa consciência. Então a gente não precisa da aprovação do vizinho, da família, dos irmãos, dos pais. A gente está sozinho nessa jornada. Essa jornada é individual. Mas a nossa consciência é que nos ilumina. Porque muitas vezes, quando você está para vir para o centro espírita, quando você está para se concentrar em uma atividade ou em um trabalho, ocorre que o pneu fura, a chave some, o óculos não aparece, o telefone toca na hora do evangelho, a pessoa toca a campainha. Faz parte das atividades dos opositores do evangelho. Não se esqueçam que isso foi falado por Jesus desde essa época. E até hoje acontece conosco, não é verdade? No capítulo 18, a gente vê a instrução sobre a oração dominical, que é o Pai Nosso, que tantas religiões conseguem promover. Mas como é que surgiu essa situação? A sogra de Pedro havia sido curada. E ela, percebendo que Pedro gozava de um prestígio muito grande com Jesus, percebendo que as pessoas se reuniam na casa de Pedro, percebendo que Pedro era uma pessoa importante para Jesus, o que ela pede? Ela pede que Jesus separe alguma parte boa para Pedro, algo de melhor para a família. E aí Jesus explica que nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas. E aí ele começa a oração dominical. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. É daí que vem a oração dominical, porque eles não sabiam como agradecer a Deus, não sabiam como explicar por ter ajudado a sua sogra. Enquanto ela estava com interesses materialistas, Jesus, como sempre, aproveitava cada fraqueza nossa para nos trazer um ensinamento. E aí ele traz o ensinamento da oração dominical. No capítulo 19, vem a comunhão com Deus. João observa que os essênios, eles gostavam de muitos cantos, muitos louvores, e os essênios, eles costumavam fazer suas orações através de canções. E aí João, muito inteligente, pergunta a Jesus se a prece dos essênios seria melhor do que a súplica. E Jesus explica que toda forma de relação respeitosa do homem com Deus é uma prece. Então, às vezes, eu me deparo com colegas que me perguntam como é que vai fazer uma oração, como é que vai fazer o evangelho. Muitas vezes a pessoa não sabe ler, muitas vezes a pessoa não tem cultura para fazer uma prece bonita, e aqui está a resposta. Jesus deixa bem claro que a linguagem do coração é que vai ser a forma respeitosa do homem se relacionar com Deus. Então, muitas vezes a gente vê uma prece fervorosa de uma pessoa que não sabe falar a língua portuguesa da sua forma mais correta, muito mais interpretativa e muito mais importante do que palavras às vezes ensaiadas, palavras às vezes que têm uma sonoridade bonita, mas não têm conteúdo. No capítulo 20, Maria de Magdala havia tido todas as formas de prazeres, e ela se deparava com um problema. Além de ter feito o comércio do corpo utilizado as drogas da época, ela não conseguia ser mãe. Devido às várias relações amorosas que teve, ela acabou perdendo a capacidade de engravidar e de ser mãe. E ela procura Jesus, e Jesus explica para ela que ela seria a mãe de muitos espíritos ainda naquela jornada.
E Magdala não percebe isso. Depois que Jesus morre, ela começa a perceber que os leprosos da caverna de Dalmanuta estavam sem nenhum tipo de assistência e as pessoas estavam evitando de levar comida, de evitar remédio. E o que Magdala faz? O que Madalena faz? Ela aproveita aquela oportunidade e adota todos aqueles leprosos. No fim de sua jornada aqui neste planeta, ela adquire a lepra também, é levada até a gruta de Dalmanuta e acaba saindo do contexto da cidade. Lá, já no finalzinho de sua vida, Jesus vai buscá-la e fala: Maria, já passaste a porta estreita, vem, eu te espero aqui. Então ela conseguiu cumprir a sua tarefa, não entrou pela porta larga, entrou pela porta estreita e ainda tinha adotado muitas almas, mesmo sem poder ser mãe de maneira tradicional. No capítulo 21, temos a lição da vigilância. Jesus deixa claro que se alguém quiser vir após ele até o reino dos céus, até Deus, precisaria renunciar a si mesmo e também pegar a sua cruz e seguir os passos. Mas é difícil, a nossa cruz é uma cruz que nos parece pesada em certos momentos. Seguir os passos do Mestre é difícil também, e é por isso que a gente está aqui. E ele deixa uma dica para nós: vigia teu espírito ao longo do caminho e aproveita todas as oportunidades de iluminação. Então, quando a gente está de frente, por exemplo, para uma perda de um ente querido, ou a gente está de frente, por exemplo, para uma doença incurável, ou quando a gente está de frente, por exemplo, para uma situação desesperadora que nos parece sem solução, nós temos duas opções. Entender que aquilo é um aprimoramento, que aquilo é uma oportunidade de aprendizado e seguir em frente com a nossa cruz, ou fracassar, esperar reencarnar e começar tudo de novo. Não existe outra opção. A lei da reciprocidade, a lei do automatismo universal é bem clara. Nós pedimos para encarnar e essas provas nós quisemos elas para a nossa jornada. Então temos que fazer a exemplo de Maria e aceitar essas situações como a melhor forma de aprendizado. E daí que vem a situação de vigiai e orai. Dependendo da tradução, orai e vigiai. Na minha forma de ver, dá no mesmo, mas é importante a gente estar vigilante e a oração fazer parte do nosso dia a dia. A mulher e a ressurreição. Na manhã do terceiro dia, após o Mestre ter passado por todo o martírio, Maria de Madalena é surpreendida exatamente com a presença de Jesus. Ela vai até a casa onde os apóstolos estavam se escondendo e comenta: eu estive com o Mestre, ele conseguiu aparecer para mim. E eles não acreditam nela. Por quê? Primeiro porque ela era mulher, e na cabeça machista daquela época, talvez hoje seja um pouco diferente, mas nem tanto, as pessoas acreditavam que se Jesus fosse reaparecer, reapareceria para um dos apóstolos e não para ela. E aí, surpreendida com aquela situação, deixa bem claro que enquanto os outros estavam na casa, com medo, fazendo barulho, em desespero, Maria de Madalena foi passear nos jardins onde o Mestre tinha sido enterrado e procurando o silêncio e a paz de Deus. Foi por isso que Jesus chegou até ela. Os outros não estavam em ambiente propício para que recebessem o comunicado. E aí Jesus deixa claro que a propaganda e o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus e representa a verdade e todo o amor. Então, nos momentos de desespero, nos momentos de aflição, a gente precisa de buscar o silêncio de Deus e não a perturbação de fazer uma reunião com milhares de pessoas se desesperando, igual os apóstolos estavam reunidos, com medo da perseguição e sem se atinar, sem se preocupar em estar em sintonia com o plano espiritual. Quem que estava? Maria de Madalena. Essa estava pronta. No capítulo 23, existe a explicação do servo bom. Os apóstolos tinham muitas divergências quanto às doações e também não sabiam quem iria liderar depois que Jesus desencarnasse. Da mesma forma que nós temos problemas nas casas espíritas, nas casas católicas, nas casas evangélicas, os apóstolos também tinham. Eles não sabiam qual o destino que iam dar para as doações e eles não sabiam quem ia liderar depois que Jesus
viesse a desencarnar. E aí, Jesus coloca o quê? Que era mais fácil a passagem de um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Essa tradução tem várias críticas, a gente sabe que, mas para o que a gente pretende falar aqui, ela interessa. O que acontece? No Evangelho, o Evangelho não veio para transformar todas as pessoas em mendigos, nem veio para transformar todas as pessoas em ricos na terra. Nós vamos experimentar experiências homem, experiências mulher. A criatura vai experimentar todas as formas, seja rico, seja pobre, seja culto, seja inculto, seja inteligente ou não inteligente, ou seja, a cada necessidade nós iremos ter uma encarnação, seja nesse planeta ou em outro planeta. Mas o que é mais importante é a gente entender que esse Evangelho é a religião universal. Então o Evangelho ele não veio para nos transformar em nada, mas para fazermos bons usos das nossas habilidades. E aí cabe a cada um fazer bom uso de sua habilidade. A intenção é que interessa. O uso de nossas qualidades e de nossos defeitos é que vai nos distinguir das outras pessoas. Depende de nós, somente de nós e de cada um, né? E a ilusão do discípulo. Jesus, mesmo sabendo, jamais se queixou antes ou após a crucificação sobre Judas. Não há relato de Jesus tendo em nenhum momento tido algum tipo de mágoa, algum tipo de decepção sobre Judas. Judas foi o mau servo. E alguns dias antes, em torno de 21 dias antes da traição de Judas, Jesus coloca a parábola do bom servo e do mau servo. Aqueles interessados, leiam depois, porque a gente não tem oportunidade de falar isso aqui agora, que o tempo não nos permite. Judas se arrepende da traição, pois amava imensamente o Mestre. Hoje sabemos que ele trabalha na seara do bem, junto de Jesus e dos trabalhos edificantes, reencarna em nosso planeta como Joana d'Arc mais à frente, e mais à frente agora, em 1922, nos dá um comunicado de que continua trabalhando na seara do bem. E é aí que Jesus deixa claro que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele, hora nenhuma, guardou esse tipo de mágoa. Na última ceia, os apóstolos ainda continuavam com aquela ideia fixa de quem era o melhor entre eles, quem tinha mais qualidades de escrita, quem tinha mais capacidade matemática, quem tinha condições de falar melhor o Evangelho para os outros povos. E é nessa hora que Jesus, percebendo todo aquele fenômeno, ele retira suas vestes, coloca uma toalha na cintura, conforme os escravos faziam, e aí ele começa a cerimônia do lava-pés dos seus apóstolos. Imaginem que situação, o Mestre Jesus se colocando como um escravo aos pés dos apóstolos, e proclama a brilhante frase: o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos vós. Então, quando a gente vê um espírito missionário, a gente vê que a grande marca dos missionários, além do seu trabalho de caridade, é a humildade. A gente não percebe nenhum espírito missionário a condição de se colocar acima de alguém. Para a gente ficar mais próximo da nossa contemporaneidade, ficamos com o exemplo de Bezerra de Menezes, para que todos coloquem em seu plano mental. No capítulo 26, a gente percebe a negação de Pedro. E Jesus deixa claro que seremos conhecidos pelas nossas ações. Kardec nos repete essa informação mais à frente, mas Jesus deixava claro que pelo amor, pela humildade, pela renúncia, nos conheceríamos uns aos outros. E deixa para nós a mensagem que o homem do mundo, ele é muito mais frágil do que perverso. Quando a gente vê uma pessoa fazendo uma perversidade, quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa assim extremamente agressiva e má, ele é muito mais frágil do que perverso. Aos olhos da providência divina, nós somos muito frágeis ainda, por isso que cometemos tantos equívocos. E quando a gente vê Pedro cometendo os equívocos e se transformando na pedra angular do cristianismo, a gente consegue entender que todos nós que pecamos, que cometemos equívocos, somos como Pedro, erramos, mas temos todos os dias a oportunidade de escrever uma nova história na nossa jornada multimilenar que nos espera.
No capítulo 27, a gente tem a oração do horto, e ele deixa claro que ele manifestou o nome de Deus entre nós, e que agora sabemos que tudo que existe aqui é de um Deus amoroso, justo e bom. Diferente daquele Deus de Moisés, que era um Deus vingativo, um Deus que protegia os que o amavam e destruíam os que não o amavam. E aí Jesus, João entristecido procura Jesus, porque quando Jesus pede que eles orem por ele, João e Tiago dormem. E Jesus volta das suas orações, que ele se afastava para orar, por quê? Jesus precisava de se afastar para orar, porque o seu campo magnético era tão intenso, que se ele não se recolhesse um pouco, ele ia ficar captando todo tipo de informação. Então, em certos momentos, ele precisava de se isolar, e pedia que orassem para criar a ambiência necessária. E João e Tiago dormem. Quando volta Jesus, acorda eles envergonhados, chegam para Jesus, pedem desculpa, tentam se explicar, e aí Jesus aproveita mais uma vez cada equívoco nosso para nos orientar e deixa claro que a cada espírito existe a nossa jornada, estamos sozinhos, nem o nosso guia espiritual pode nos ajudar perante Deus, somente nós, como disse vários espíritos, mas a gente pode citar aqui, Maria deixa claro para nós que é entre nós e Deus, nunca será entre mais ninguém. E aí Jesus coloca: Pai, ampara-me com a luz que me deste muito antes que esse mundo existisse, renovando e reafirmando que ele já era Cristo antes do nosso planeta existir mais uma vez. No capítulo 28, a gente já vai chegando ao fim, a gente percebe que Tomé sente o pensamento de Jesus, dizendo que quando todos esqueceram ou não lhe compreenderam, foi exatamente em um ladrão que ele encontrou confiança leal e fé antes de partir. Qual é a importância disso? É que Jesus aproveitou toda a sua jornada na terra, até os últimos segundos em que ele conseguia falar, olhou para o lado, viu um ladrão ainda na cruz e conseguiu trazê-lo para o caminho do bem, e disse que antes do fim daquele dia, ele estaria à direita do Pai. Importante a gente perceber que às vezes a gente perde a oportunidade de ajudar um vizinho, de ajudar uma pessoa que a gente não conhece, uma oportunidade para a gente praticar a caridade, mas Jesus não perdia nem um segundo. A todo tempo ele estava disposto a ajudar e a servir, pois ele deixava claro que veio para servir e não para ser servido. Às vezes a gente se esquece disso. Jesus, após o Calvário, se manifesta aproximadamente 500 discípulos. Então, os 500 da Galileia são 500 pessoas aproximadamente que perceberam Jesus se manifestar, falar palavras de amor e de justiça, elevar-se ao céu e desaparecer. Esses 500 da Galileia são exatamente esses espíritos que vêm reencarnando em continentes diferentes da Galileia e que conseguiram manifestar as várias ideias que nós temos de diferentes formas, que quando a gente vai estudar a yoga, quando a gente vai estudar outras religiões não comuns ao nosso dia a dia, quase todas comungam da mesma ideia do amor, da caridade fraternal, e é daí que vem essa importância, porque os 500 discípulos, eles reencarnaram em diversos climas religiosos e políticos, ensinando a verdade e o amor. Então, a mesma verdade que é pregada no Ocidente, ela não pode ser pregada no Oriente, senão não teria ouvidos para as pessoas. Então, é por isso que a gente consegue entender por que existe Buda, por que existe Maomé, porque estamos falando da forma mais disciplinada e amorosa dos ensinamentos deles, não estamos falando das histórias dos homens, tudo bem? E a gente vai chegando ao final falando de Maria. Maria Santíssima ficou junto da cruz, regredia ao passado em suas lembranças, pensando sobre todas as coisas que Jesus promoveu, a sua amizade com João Batista quando menino, todas as coisas que ele fez desde criança para toda a humanidade, e assim aquilo deveria corroê-la, porque
foi um espírito iluminado de uma alta envergadura, a maior envergadura que já vimos. Mas aos pés da cruz ela nos deu o maior exemplo que pode haver de resignação perante Deus. Foi quando ela trouxe a frase, que seja feita a vontade de Deus. Este é o maior exemplo de resignação que temos dentro da humanidade. Seu filho havia sido perfeito, o amor encarnado na terra, e ainda assim havia sofrido. Maria, ao invés de entrar em depressão, Maria, ao invés de entrar em revolta, Maria, ao invés de fugir pelo mundo, o que ela faz? Passado alguns meses, ela é convidada por João a fazer a casa de Santíssima, e que acolhia e dava cuidados para as pessoas. Foi dessa forma que ela combateu todo o seu sofrimento. Foi através do servir, do trabalhar em prol da comunidade. E aí ela utiliza a célebre frase que mais à frente nós vemos Chico Xavier receber a mesma frase, que é uma frase muito abençoada, que é a frase, isso também passa. Então todas as vezes que a gente tiver uma dificuldade, vamos lembrar de Maria dizendo para nós, isto também passa. E a gente conclui com esse último slide agora, no qual Maria Santíssima recebe um peregrino, ainda na casa de Santíssima, por volta de seus 68 anos, e esse peregrino, ele falava, ao invés de pedir a Maria, ele falava das bem-aventuranças, ele falava que bem-aventurados seriam os aflitos, bem-aventurados que anseiam por misericórdia, e Maria achou estranho, achou aquela voz conhecida, achou aquela voz familiar, e aí ela percebe que era Jesus, que havia voltado à terra para levá-la ao mundo espiritual. Ao invés dela voltar para o mundo espiritual, ela pede que todos os anjos que a acompanhavam, que a levasse até o Vale das Sombras, onde ficam os nossos irmãos suicidas e sofredores, e lá levou uma palavra de amor e de carinho para todos eles. Não satisfeita, ela voltou no circo romano, onde os cristãos eram queimados vivos, comidos pelos animais e torturados por cães, e abençoou a todos eles, e soprou canções de amor às pessoas que estavam no calabouço, e várias pessoas começaram a fazer canções perante o martírio do fogo, o martírio do circo romano. E cantam com bom ânimo, e após espalhar toda essa claridade misericordiosa, aí sim Maria voltou aos céus. É um livro bonito, boa nova, recomendo que leiam, peço desculpas por não poder trazer a beleza desse livro da forma que gostaria, e agradeço a oportunidade.